numa situação de peregrino, não é? Vou passando de refúgio em refúgio pela minha situação de risco, a minha segurança pessoal, e penso que toda a gente deve compreender isso. Então, por essa mesma condição, às vezes não conseguimos ter a tempo tudo a funcionar devidamente. Bom, penso que já temos algumas pessoas aí online. Já temos aí pessoas online. Ok, mas vamos começar a nossa live de hoje. O que é que nós temos hoje para falar? Bom, primeiro queria agradecer ao povo moçambicano mais uma vez, agradecer aos jovens, aos nossos pais, nossas mães, que se empenharam nesta segunda etapa da nossa manifestação nacional. E hoje, que é o primeiro dia da segunda etapa. Portanto, nós tivemos a primeira etapa, que foi dia 21, foi apenas um único dia de greve nacional, e também depois tivemos uma parte complementar, que era a ver com a manifestação de repúdio relativamente ao assassinato do Dr. Elvino Dias e do Dr. Paulo Gwambe. Essa foi a primeira etapa, passou, que foi de fato interessante, e agora estamos na segunda etapa, que são 2 dias, dia 24 hoje, que iniciou, e dia 25 amanhã. Hoje, dia 24, vimos coisas inéditas, vimos em praticamente todas as cidades, portanto, eleitores, o pessoal manifestar-se na rua, pacificamente, graças a Deus. Hoje vamos falar de alguns detalhes sobre isso, e amanhã vamos ter o segundo dia da segunda etapa. Como eu disse, nós vamos ter 4 etapas. A primeira foi um dia, a segunda etapa foram 2 dias, depois vão-nos ficar ainda 2 etapas que vamos anunciar como é que essas etapas vão ser. E como eu disse, foram 25 balas, então vão ser também 25 dias de terror para os assassinos do Dr. Elvino Dias e também do Paulo Gwambe. Foram 25 balas, vão ser também 25 dias de terror para os terroristas deste país. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para os mandantes deste assassinato. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para aqueles que adulteraram a verdade eleitoral, que adulteraram a vontade do povo. Antes de nós avançarmos com detalhes sobre a manifestação em si, vamos falar do outro evento que aconteceu hoje. A CNE, Comissão Nacional de Eleições, anunciou hoje os tais chamados resultados nacionais, ou resultados da centralização nacional. Houve várias irregularidades. Primeiro, a maneira como foi convocada a tal assembleia antes do anúncio dos resultados. Um dia antes, faz-se aquilo que chama-se de Assembleia Nacional de Centralização, ou Assembleia de Centralização Nacional, dependendo do termo de quem estiver mais, digamos, simpático com o termo. Essa Assembleia, segundo a lei eleitoral, ela, em princípio, o plenário da Comissão Nacional de Eleições, ela está no mesmo espaço com os mandatários dos partidos concorrentes. O que a lei diz é que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar os editais que sustentam os números que a Comissão Nacional de Eleições apresenta. Portanto, os editais do apuramento intermédio que sustentam esses números. Infelizmente, mais uma vez, passado 30 anos, que é a mesma coisa que eles fazem, todos os ciclos eleitorais, a CNE não apresentou nenhum edital. A CNE, por isso, simplesmente fez uma projeção numa tela, em PowerPoint, numa tabela, a dizer quanto é que o Podemos teve, quanto é que a Renamo teve, quanto é que a MDM teve, quanto é que a Frelimo teve. Editais que são bons, não apresentou. Mais uma vez. Eu, no ciclo passado, em 2019, eu era mandatário.
Nacional, acompanhei isso, portanto é um processo que eu conheço muito bem, que inclusivamente apresentei um recurso ao Conselho Constitucional que era para anular essa sessão da Assembleia de Centralização Nacional por causa dos erros cometidos durante 30 anos, que são os mesmos. Portanto, é copy-paste, sempre a mesma coisa. Portanto, houve essa etapa. Depois, agora tivemos o anúncio dos resultados pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, o reverendo Carlos Messinho. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, o quanto é que as pessoas têm crimes vocabulários, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras e há crimes de falta de vergonha. Então o presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não por partidos, até por pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e a Assembleia e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade num círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas que há mais em relação a uma Assembleia que está a acontecer, a uma eleição que está a acontecer ao mesmo tempo? Deixa-me explicar isto de maneira diferente. As pessoas têm dois boletins. Tem um boletim para a Assembleia da República e tem um boletim para a Presidência da República. E tem que votar no mesmo instante para os dois processos, em urnas diferentes. Há numa Assembleia de voto com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então este é um dos erros básicos que aconteceu e que o reverendo Carlos Messinho reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha, que cara deslavada, para um homem de Deus, alguém que representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que ele era o caminho, ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos, não é? Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este aqui é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começamos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena estar a voltar a falar sobre isso. Então nós começamos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satânica. Já sabíamos disso. É por isso mesmo que começamos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano sempre foi a mesma coisa.
todos os ciclos eleitorais, a questão que sempre se dizia que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então, como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Matsinh, que dá a Venâncio Mondlane cerca de 20%, dá o candidato da Frelimo cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total, né? Então tínhamos que falar sobre isto, e é uma coisa curiosa, é que aquele que diz que teve 70% de votos, primeiro tinha que sair fingido do centro de conferências porque não podia ser visto. Não tem nem sequer a coragem de aparecer com a sua cara em público. Nem festeja com o público, vai festejar em lugares fechados e escondidinhos. Vai festejar com 100 pessoas do seu próprio partido e todos num festejo que mais parece um ato fúnebre do que propriamente uma festa. A maior parte das pessoas com quem ele devia estar a festejar estão nas ruas a reivindicar, a dizer que ele não ganhou e que ninguém votou nele. Quer dizer, essa grande ironia, não é? E as pessoas têm coragem de ainda assumir que venceu e assumir que tem todos os motivos para festejar. Né? Então esta que é a grande hipocrisia, este mundo que está tão podre, está tão adulterado, está tão num abismo total em termos de valores. E são as mesmas pessoas que são vistas ainda há pouco tempo numa igreja de joelhos, com as mãos voltadas aqui para cima, como se tivessem em grande envolvimento espiritual com Deus. Como é que é possível envolvimento espiritual com Deus, alguém que assume que é vitória, aquilo que ele sabe que é uma mentira, que é uma fraude? Que eles têm consciência disso. Eles têm plena consciência de que a Frelimo perdeu as eleições. Tem plena consciência de que o candidato da Frelimo foi pura e simplesmente esmagado, foi trucidado. Né? Então, meus amigos, isto aqui é o mundo que nós temos hoje. Um mundo podre, um mundo adulterado, um mundo de falsidade, um mundo de mentiras, um mundo desavergonhado, e ainda aparecerem com a cara deslavada de que são vencedores. Que grande vergonha. Que grande vergonha. Então, em relação a isso, queria dizer aqui de uma forma simples e direta que nós rejeitamos de forma liminar, de forma taxativa, veemente, estes resultados apresentados pelo Dom Carlos Matsinh. São resultados tremenda e absurdamente falsos, adulterados, mentirosos, fraudulentos, burladores. Não são resultados que refletem a vontade do povo. O povo é aquele que hoje no país todo esteve a manifestar. Aquele que é o povo. Não são 20 pessoas, 30 pessoas que estavam num escondidinho fechado, né, a celebrar a mentira, a celebrar o adultério, a celebrar a fraude, a burla e a falta de vergonha. Então, nós rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados por Dom Carlos Matsinh, o agente satânico que vem em representação da CNN. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isso que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. São resultados totalmente falsos, são resultados por rejeitar, e agradecemos ao nosso povo que continua a cantar, que continua a dizer que a Frelimo não vai governar, né? E que nós não votamos nesse candidato da Frelimo. As pessoas estão a cantar essas músicas, estão a cantar em todo o país. Então, isto também queria deixar muito bem claro. Segundo, para além de rejeitarmos estes resultados, nós queríamos felicitar a população moçambicana. Primeiro, os empresários que consentiram sacrifícios em fechar os seus estabelecimentos, aos funcionários públicos que perderam um dia de trabalho,
aos empresários em nome individual ou em conta própria também, que perderam um dia de trabalho, população no geral, os alunos que não foram à escola e tantos outros que têm responsabilidades que perderam um dia do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida, para, pura e simplesmente, manifestar o seu repúdio ao mundo de mentiras que nós queremos que seja o mundo de verdade. Há um mundo de falsidades que nós queremos que seja um mundo de verdade e de realidade. Um agradecimento muito especial a todos estes por estar a consentir esses esforços, estes sacrifícios. Mas sempre que nós queremos transformar uma sociedade, sempre que nós quisermos progresso numa sociedade, isso vai representar sacrifícios consentidos. Tal e qual também os nossos pais tiveram sacrifícios consentidos na altura da luta da libertação nacional. Ficavam semanas sem comer, semanas sem beber. Também tivemos nossos pais que consentiram sacrifícios na luta para a democracia em Moçambique. Ficavam sem comer, sem trabalhar, sem se alimentar, doentes, sem assistência médica, mas aguentaram, e hoje nós temos muitos frutos dessa luta. Hoje temos uma nova luta. É esta luta que nós queremos fazer, que é para Moçambique que seja verdadeiramente um Estado de Direito democrático. Um Moçambique livre, um Moçambique, digamos, próspero para os moçambicanos. Um Moçambique de liberdade de expressão, um Moçambique de liberdade de imprensa, um Moçambique com uma boa qualidade de vida para os moçambicanos, com bons serviços de saúde, com uma boa qualidade de educação. Um Moçambique em que as pessoas podem ter oportunidades de fazer os seus empreendimentos, de fazer os seus negócios, de abrir os seus businesses, ganharem o seu dinheiro, terem os seus empregos, alimentar as suas famílias, crescerem em segurança, em tranquilidade. Um país, digamos assim, que traga verdadeiramente felicidade para os moçambicanos. E esse país é possível. É o país que a gente está a defender para os moçambicanos, que infelizmente o regime que está há 50 anos não quer esse país para os moçambicanos. O regime que está neste país a governar há 50 anos não quer acabar com os raptos, não quer acabar com os sequestros, quer que as pessoas continuem na insegurança, quer que as pessoas continuem chantageadas, quer que as famílias se desmembrem, querem que muitos dos empresários continuem fora do país, em Luxemburgo, em Portugal, em Dubai, na Alemanha, querem espalhar as famílias, querem destruir negócios construídos, alguns durante décadas, outros ainda, negócios que têm quase um século. Estão a destruir famílias, estão a destruir a economia. Né? Então, este país, este governo não quer isso. Este governo quer continuar a maltratar a nossa população. Este governo quer continuar que a nossa população esteja na miséria. Este governo quer continuar que os nossos jovens estejam ainda cada vez mais desesperados com falta de emprego. Este governo quer que a gente continue com falta de infraestruturas públicas, sem estradas, sem pontes, sem agroindústria, sem agronegócios, sem turismo, sem desenvolvimento, sem progresso. Então, querem que a gente continue nesse estágio. Querem que o país continue, digamos, no fundo do poço em todos os aspectos do seu bem-estar. Então, meus irmãos, é este povo que disse que não. Queremos quebrar esse ciclo. E o povo não votou na Frelimo, não votou no candidato a Frelimo. E hoje o Frelimo continua usando a força para se manter no poder. Como se diz, é aquele homem que a esposa diz que já não quer mais estar com ele, quer se divorciar, e o homem força, bate e diz que você vai continuar comigo querendo ou não. É o que a Frelimo está a fazer hoje. Então usa a força, usa as forças de defesa e segurança. Hoje as pessoas estão a se manifestar pacificamente, estão a disparar balas verdadeiras para o povo, estão a matar pessoas, estão a matar moçambicanos, forças de defesa e segurança mandatados pelos seus chefes. O povo não está a criar nenhum distúrbio, o povo não está a criar nenhum problema, está a manifestar-se. É um direito básico de qualquer cidadão, de qualquer nação. Carta Africana dos Direitos dos Povos, todas as cartas internacionais, todos os protocolos que nós assinamos,
internacionalmente relativo a direitos humanos, a manifestação é um direito fundamental, é um direito, digamos, básico para quem